Ora, então cá estou outra vez, espero que desta vez consiga dizer tudo. Muito obrigado. Como vos dizia, venho falar-vos do assunto dos incêndios, porque é o tema que para mim é mais preocupante neste momento e se a arquiteta Guida Marques me permite, gostava de assinar por baixo, porque concordo com tudo o que disse. A tragédia que nos bateu à porta no dia 13 de agosto começa a ser a regra e não a exceção. Dirão alguns que, passados 7, 8 anos, os eucaliptos estão prontos para abate. Outros que as alterações climáticas estão a mudar as estações como as conhecíamos. Será tudo isso, infelizmente, mas não explica tudo. É um facto incontornável que os fogos se tornaram 40 vezes mais prováveis devido à crise climática, sendo a sua intensidade 30% superior à que ocorreria num mundo sem aquecimento global. O diagnóstico está muito feito pelos nossos académicos, o que é urgente fazer e não se faz, mudar radicalmente a economia florestal, ou melhor, recriá-la à luz das melhores práticas. Então, por que não passamos à prática? Constatamos que muito dinheiro foi gasto em material de combate e equipamento, sem dúvida necessário, mas que se traduz na prática na parte visível da equação, a que dá mais votos, começa a fazer sempre a casa pelo telhado, sempre pelo fim. E o território? E a mudança de paradigma, que é o fulcro do problema? O combate a montante feito no inverno, quando já ninguém se lembra dos incêndios porque o tempo amainou e houve uma transferência milionária de um jogador de futebol e é disso que falam as notícias. Nas sábias palavras de Pedro Brinco do Amaral, que só é ouvido no auge da desgraça e no intervalo das notícias, o combate tem de ser feito antes que a paisagem acumule combustível. Sabemos que o território não pode ficar mais entregue a si próprio, que é preciso acabar com a floresta contínua, criar mosaicos de pastagem de montado e de bosque sombrio e úmido, com prevalência de árvores autóctones, carvalho, sobrolho, castanheira, entre outros. Como diz quem sabe, trazer o Alentejo para a beira interior em termos de paisagem. Impera entre nós o turismo de natureza, as caminhadas ao ar livre, as atividades de rio e montanha. Ninguém nos procura para ficar fechado em alojamentos. Ficamos sem a galinha dos ovos de ouro, que é a paisagem. É um desafio enorme que é preciso encarar com muita determinação, coragem e, sobretudo, muita resiliência. A natureza fará o seu caminho como sempre fez, mas nós temos de fazer a nossa parte e os municípios são cruciais, porque conhecem o seu território. Agora temos o problema das chuvas que hão de vir. Estamos preparados para uma possível catástrofe ou continuamos alegremente em festas e festinhas para distrair as populações? O ópio do costume. Lembra aqui a famosa frase de Madame Pompadour: todos os segredos da política consistem em mentir a propósito. E esta frase remete-me para a entrevista do Sr. Presidente da Câmara, decorria um incêndio em Arganil. Não posso deixar de a trazer a debate. O Sr. Presidente, foi confrangedora a leveza e serenidade por si evidenciadas no auge da tragédia que assolava Arganil. Naquelas horas, mais parecia que estava a arder o quintal da esquina e não todo o concelho. Naquelas horas, mais parecia não nos bastava ter um primeiro-ministro a festejar alegremente a vida no Pontal, enquanto o país ardia. Quem ouviu o senhor presidente e não estivesse a par da realidade, diria que tudo estava a funcionar na perfeição. Os meios estavam a ser suficientes, o combate eficaz, sem qualquer descoordenação, os bombeiros sem instruções ambíguas e contraditórias, enfim, tudo a correr bem. Infelizmente foi tudo ao contrário e o senhor parecia que nem sabia. Não fosse estarmos em pleno agosto com as aldeias cheias de veraneantes e muitos terem honradamente ficado para ajudar no combate, não sei o que poderia ter acontecido ainda de mais grave. Populações em aldeias isoladas sem água e sem bombeiros, que mal coordenados não podiam evidentemente estar em todo lado. Fazendo naturalmente a justiça de não acreditar que o Sr. Presidente não estivesse no seu íntimo destroçado como todos nós, mas sinceramente, Sr. Presidente, fazer um frete ao Governo no contexto da desgraça que estava a acontecer ao povo de Arganil, povo esse que o elegeu e em si confiou as suas vidas, é mal demais. É ao povo que nos elegeu que devemos contas e lealdade, muito antes do partido político que escolhemos por opção ideológica. Nem uma palavra de revolta ou indignação, como se ouviu, por exemplo, do seu correligionário político da Pampilhosa da Serra. Nada. Faltou-nos um líder. Nem uma palavra. Consta-se que até comida azeda foi distribuída aos bombeiros em pleno combate aos incêndios. A responsabilidade dos incêndios não pode, obviamente, ser sacada na generalidade do Executivo, mas muita coisa podia ter sido feita ao longo deste mandato para minimizar os estragos e não foi. É essa a responsabilidade deste Executivo. O projeto das aldeias seguras que ficou pelo caminho, a criação de depósitos de água em pontos nevrálgicos do território que agora podiam ter dado uma ajuda crucial, a abertura de aceiros florestais e tantas outras ações municipais que podiam ter sido tomadas e não foram. Ouvir as populações e as suas propostas, como tanto aqui defendemos ao longo deste mandato, fazendo recurso do orçamento participativo,
que esta Assembleia recusou teimosamente aprovar, ainda estou para saber porquê. Aqui chegados é tempo de balanço e, para variar, preparar o futuro com responsabilidade. O que temos hoje no Concelho de Arganil, de 94% da paisagem protegida da Serra do Açor, ficou uma pequena mancha verde de folhosas, poupadas pelo fogo da mata da Margaraça e junto à Fraga da Pena. O que mais sobrou das chamas é mato e paisagem desordenada. Turismo com cancelamentos maciços nas regiões afetadas pelos incêndios, ainda sem informação oficial sobre o que foi destruído. Lixeiras a céu aberto na Gândara. População a decrescer e agora deprimida. Quanto a projetos futuros, se é que existem, nada é discutido publicamente, nomeadamente o que está a ser feito no Gabinete Técnico Florestal do município para prevenir males maiores. Acelerar a renovação da mancha verde, do nosso maior ativo, é pois urgentíssimo, assim como acautelar os efeitos das chuvas que se avizinham nestes tempos imprevisíveis. Precisamos saber o que está a ser programado para apoiar as populações atingidas, sejam os agricultores, os pastores, o fornecimento de comida para os animais, no caso dos apicultores, comida para as abelhas, o fornecimento de materiais de construção para quem perdeu barracões agrícolas, árvores para quem as perdeu e quer replantar, à semelhança do que está a acontecer noutros concelhos, a devolução de valor da fatura da água e apoios aos pequenos comerciantes que têm no verão o melhor período da sua atividade. Pressionar o Governo e alargar medidas de apoio à atividade económica que vão além de meros reembolsos fiscais para empresas e famílias que corajosamente investiram no nosso território e que queremos que fiquem, com compensações credíveis para equipamentos e infraestruturas destruídos pelos incêndios e não acesso a linhas de apoio complicadas e de difícil acesso e que tantas vezes fazem perder a paciência a um santo. Imaginem a quem está de rastos. Se tudo isto não acontecer de forma célere e não chegar às pessoas, a confiança vai-se e quem perde somos todos nós. Daqui até o encerramento de negócios é um sopro e a economia local, que já é débil hoje, desaparecerá de seguida. O tão necessário cadastro territorial para sabermos a quem pertencem as propriedades e, a partir daí, trilhar o caminho da correta gestão florestal que os fazer é para ontem e tem de ser agilizado. Perante os factos ocorridos, impõe-se retirar ensinamentos que nos permitam precaver o futuro e tudo isso é urgentíssimo, Sr. Presidente. Terá mesmo de haver, do meu ponto de vista, um pacto de regime entre os partidos democráticos para que as soluções avancem sem interrupções e recuos. Estamos, de facto, perante um problema de cidadania. As pessoas têm de sentir que existe unanimidade das várias forças políticas para fazer face a este problema. No mandato que aí vem, independentemente de ganhar as eleições de outubro, lanço-lhe daqui um repto, para que seja convocada de imediato uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, tendo como única ordem de trabalhos o tema dos incêndios e propostas de intervenção no território. Jamais o PS, enquanto força política da oposição, fará desta tragédia uma arma de arremesso político. Não é isso que nos move. Mas pelo respeito que nos merece o povo que nos elegeu, como dizia Sofia, vemos, ouvimos, lemos, não podemos ignorar. Muito obrigado.